A nossa dupla é constituída por mim, Juliana, e pela Letícia. A gente vai falar sobre 2 princípios da construção enxuta, que são aumentar a transparência do processo e focar o controle no processo global. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre aumentar a transparência do processo, que consiste em um conceito que defende a importância do controle visual de um processo de produção para a melhoria de sua qualidade, organização e, consequentemente, diminuição dos erros cometidos. Existem ferramentas e controles visuais que possibilitam a transparência do processo, que são os 5 S's, o Kanban e o Andon. Eu vou falar um pouco mais sobre cada uma dessas ferramentas, começando pelos 5 S's. Então, o que são esses 5 S's? É uma ferramenta voltada para a manutenção da ordem e organização. Tanto o 5S, o Kanban como o Andon, eles são palavras japonesas porque eles surgiram a partir do método, a partir do toyotismo e da nova concepção sobre o Lean Production. Então, todos os 5 S's, o Kanban e o Andon são todas palavras japonesas. Então, temos o Seiri, que seria o senso de utilização, Seiton, senso de ordenação, Seisou, senso de limpeza, Seiketsu, senso de saúde, Shitsuki, senso de autodisciplina. Esses são os 5 S's. E o que seria o Kanban? O método Kanban é um sistema que utiliza cartões de cores diferentes ou tamanhos diferentes para designar e especificar tarefas. Dessa forma, se sabe quais tarefas precisam ser feitas, as que estão sendo feitas e as que foram concluídas. Aumentar a transparência do processo utilizando o Andon. Então, o que seria o Andon? A palavra Andon significa lanterna ou sinal. O termo se refere a um sinal luminoso que notifica algum problema na operação. Portanto, o Andon é uma ferramenta de gestão à vista para alertar ocorrências por meio de sinais visuais ou sonoros. E agora, a gente vai relacionar essas ferramentas com a construção civil, relacionados à engenharia civil. Então, a gente trouxe os 5 S's para o canteiro de obras. Então, a gente usou os 5 S's no canteiro de obras. Um canteiro de obras pode ser mais organizado, otimizando tanto o deslocamento como a execução de tarefas da seguinte forma: com senso de utilização, selecionando os materiais e ferramentas que são utilizados com mais frequência na produção, descartando aquilo que não for útil, diminuindo assim a poluição visual. Com um senso de ordenação, organizar materiais e ferramentas e equipamentos para tornar mais fácil o acesso até eles. Até esses materiais e ferramentas, até para que um canteiro mais organizado não vai ter obstrução de passagem e tudo mais. O senso de limpeza. Manter o canteiro de obras limpo, tomando cuidado na execução das atividades, evitando desta forma que o canteiro seja sujo. Então, muito mais do que limpar o canteiro, esse senso de limpeza, ele implica em não sujar, Então, fazer de tudo, executar as etapas com cuidado para que se evite a sujeira do sujar o canteiro de obras de forma excessiva. Através do senso de saúde. Fazer do canteiro de obras um lugar mais limpo e organizado, de forma a não vir a prejudicar física ou mentalmente os colaboradores, mantendo-os produtivos. Então, esse senso de saúde depende do senso de limpeza, do senso de ordenação e do senso de utilização. E o último, senso de autodisciplina, que seria o S-chave, de todos os outros 4, que é o senso de autodisciplina. E como que isso poderia ser aplicado no canteiro de obras? Promovendo reuniões com os colaboradores, para que incentive o envolvimento de todos com o programa 5S, para realizar o programa dos 5S. E o Kanban e o Andon, a gente relacionou ele com o gerenciamento de obras.
Então, o Kanban pode ser aplicado desde o escritório de projetos até o canteiro de obras, permitindo que os colaboradores possam identificar com facilidade o andamento da obra e dessa forma se sintam motivados ao ver que sua colaboração local é necessária para um avanço global. E o Andon pode ser útil para reduzir os erros e retrabalhos ao indicar sonora ou visualmente uma falha durante a produção de uma determinada etapa que pode ter influência na etapa seguinte. Então, tanto o Kanban como o Andon, eles são ferramentas que auxiliam visualmente ou sonora, né, de forma sonora, para que os colaboradores eles possam ver como que está o andamento da obra ou até indicar se teve alguma falha em alguma execução que possa vir a atrasar a etapa seguinte ou que, se não for corrigido naquela hora, pode causar retrabalho, né? Então, foi dessa forma que a gente relacionou essas ferramentas com a engenharia civil. O princípio 8 da construção enxuta é o foco do controle em todo o processo, que diz respeito ao foco que deve ser dado a todos os processos separadamente, para que todos os problemas encontrados na fase de início, eles possam ser controlados, a fim de que futuramente se otimize todo o processo de produção através de soluções eficazes. A aplicação desse princípio na engenharia civil ela vai se dar da seguinte maneira. Bom, sabe-se que o planejamento ele é fundamental, pois ele aumenta as chances de alcançar um determinado objetivo. Sendo assim, para facilitar o foco que deve ser dado a todos os processos e para que se tenha o controle de todo o processo, o cronograma de obras ele vai se tornar uma ferramenta fundamental na engenharia civil, uma vez que ele vai permitir o controle de todos os processos. Bom, o cronograma de obra, como eu disse, ele possibilita o controle de todos os processos que ocorrem durante a obra. Existem vários tipos de cronogramas, e cada obra tem o seu específico, adota um específico, né? Mas dentre eles, alguns vão ser mais simplificados e outros mais detalhados. Alguns de curto prazo, outros de médio ou longo prazo. Bom, para dar foco a todos os processos de execução de uma obra, por exemplo, o cronograma de obra mais detalhado, ele vai se tornar mais viável para uma melhor otimização do processo de produção. Bom, o cronograma detalhado, ele seria aquele que contém o máximo de informações possíveis sobre as atividades que vão ser realizadas. Como, por exemplo, aquele em que se tem a descrição das sequências de atividades a serem realizadas, os profissionais que vão ser responsáveis pela realização de cada uma delas, o tempo em que elas devem ser realizadas e que elas realmente estão sendo realizadas, e os problemas que são encontrados durante essas atividades que possam atrasar ou impedir a sua realização. Portanto, ele permite um melhor controle dos processos e a resolução dos problemas encontrados, para que não ocorra esses mesmos problemas futuramente. Então, isso faz com que a gente melhore todo o processo, otimize o processo. Aqui a gente tem um exemplo que foi tirado do TCC da Gabriela e da Rosiana, né? De um planejamento de curto prazo, onde uma das colunas ela trata das equipes, né, que os responsáveis que vão ser responsáveis por cada atividade, né. A segunda coluna, no caso, o pacote de trabalho, ali seriam as atividades que devem ser realizadas. Aí a gente tem uma outra coluna ali que trata do que foi planejado e do que vai realmente ser executado, né, para a gente poder fazer uma comparação futuramente. Tem outra coluna ali que diz respeito à porcentagem, então aquela coluna ali vai nos dizer o quanto desse serviço já foi realizado. E a última, que trata dos problemas, como eu falei, que ali vão ser identificados os problemas que atrasaram essa atividade ou que impediram essa atividade de ser realizada.
Outra maneira de de aplicar esse princípio na construção civil seria o uso das 3 ferramentas que foram citadas anteriormente, que seriam o 5S, o Kanban e o Ando. Que juntas elas fazem a função do próprio cronograma de obras, só que de uma maneira diferente. Então, aplicando essas 3 ferramentas, ou o próprio cronograma, né, que é a junção dessas 3, a gente pode sim conseguir aplicar, né, o princípio do foco do controle em todo o processo. Então, a gente consegue ter um melhor controle de todos os processos e assim ter um controle da obra como um todo, para otimizá-la, né, para a gente ter melhores resultados e menos desperdícios.